Boa tarde a todos. Iniciaremos a aula de Matemática Básica e Raciocínio Lógico do sexto ano, dando sequência às correções. Então, vamos lá. Essas questões vão trabalhar o que vimos no início do assunto, que é raciocínio dedutivo. E para trabalhar com esse raciocínio dedutivo, a gente precisa lembrar de algumas coisas vistas. Então, vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar duas coisas. Em matemática, afirmações só têm validade quando são justificadas. Aqui, nosso objetivo principal é que você aprenda a argumentar. Por isso, na resolução dos problemas, resposta sem justificativa não tem valor. Então, sempre apresente os porquês, ou seja, os argumentos que justificam sua conclusão. Então, vamos ver a primeira questão. Essa questão é uma questão da UBMEP que foi apresentada no ano de 2008 e é uma questão relacionada à linha do tempo. A linha do tempo vai ajudar para que a gente consiga resolver essa questão. Então, essa questão fala a respeito de 3 pessoas que nasceram em anos diferentes. Pedro Américo, Cândido Portinari e Leonardo da Vinci. Então, vamos lá a questão. Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros. E Leonardo da Vinci, um notável artista italiano. Pedro Américo nasceu em 1843. Já Leonardo da Vinci nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Cândido Portinari. Em que ano Portinari nasceu? E justifique sua resposta. Então, vamos fazer a linha do tempo para que a gente possa resolver. Então, aqui diz, ó, desenhe uma linha do tempo e represente nela o ano em que nasceu Pedro Américo. Leonardo nasceu antes ou depois dele? Então, vamos ver na linha do tempo. Então, com a linha do tempo, nos ajuda bastante a entender em que posição está cada pessoa. Então, vamos lá. Dado do problema, Pedro Américo nasceu em 1843. Leonardo nasceu 391 anos antes. Então, fazendo o cálculo, 1843 menos 391 dá 1452. Então, o ano de nascimento de Leonardo, 1492. E sabemos que Cândido Portinari nasceu, ó, depois de Leonardo da Vinci, 151 anos, certo? Então, utilizando a data de Leonardo, 1452, somados com 1451, eu tenho 1903, que é o ano de nascimento de Cândido Portinari. E com isso fica resolvida a questão 1. A questão 2 é uma questão de pesagem. Nas balanças das figuras, objetos iguais têm pesos iguais. Qual dos objetos é o mais pesado? Explique seu raciocínio. Então, a gente vai argumentando conforme a gente vai observando a balança. Nessa primeira balança, a gente tem 2 objetos, um em cada prato. No prato que está mais baixo, a gente tem uma figura aqui laranja, que a gente chama, esse formato dessa figura é um tronco de cone. Então, essa figura, parecendo um bolinho, ela é mais pesada que o cubo. Veja que o prato da balança dela está bem mais baixo. Então, essa é a mais pesada por enquanto. Vamos analisar a figura 2. Na segunda balança, a gente vê que a balança está em equilíbrio. E para equilibrar o peso do cilindro, a gente tem aqui 2 figuras. O tronco de cone, que a gente achou que era o mais pesado, e mais uma figura. 2 figuras para poder dar o peso do cilindro. Então, significa que, por enquanto, o cilindro é o mais pesado. E a gente vai passar agora para a terceira balança. Na terceira balança, o cilindro e a esfera, a gente observa que a esfera é a mais pesada porque o prato da esfera está mais baixo. Então, conclusão, qual é a figura mais pesada? De todas é a esfera, tá? De todas as figuras, a mais pesada é a esfera. Então, essa é a resposta da questão 2. Passaremos agora para a questão 3. A questão 3 é uma questão da UBMEP do ano de 2017, que diz o seguinte: em uma mesa há 9 cartões numerados de 1 a 9. Ana e Beto pegaram 3 cartões cada um.
A soma dos números dos cartões de Ana é 7 e a soma dos números dos cartões de Beto é 23. Qual é a diferença entre o maior e o menor dos números dos 3 cartões deixados sobre a mesa? Justifique sua conclusão. Então, vamos ao esquema para a gente entender o problema. Vamos entender, então. Na mesa foram colocados 9 cartões, enumerados do 1 ao 9. Então, a gente tem números do 1 até o 9. Ana pegou 3 cartões, que o total da soma dos números dos cartões dá 7. Então, ela pegou o cartão 1, 2 e 4. 1 mais 2 mais 4 igual a 7. Beto também pegou 3 cartões, só que a soma dele era 23. Desses números aqui, para a soma da 23, ele pegou o cartão 8, o cartão 9 e o cartão 6. Somados dá 23. Então, sobrou na mesa o cartão 3, sobrou na mesa o cartão 5 e o cartão 7. 3, 5 e 7. A pergunta é, qual é a diferença do valor do maior número menos o menor número dos que ficaram na mesa? O maior número é 7 e o menor número é 3. Fazendo a diferença, a subtração 7 menos 3, resultado 4. Então, esse é o valor da diferença do maior menos o menor número. Com isso, a gente finaliza a questão 3. A questão 4 está na página 35 e ela diz assim: a pista de corrida da figura tem 6 km de comprimento. Mário e João partiram do ponto P, correndo em sentidos contrários. Mário correu 8 km e parou para descansar, enquanto João correu 15 km e também parou. Qual é a menor distância ao longo da pista que João deve andar até o ponto em que Mário parou? Explique sua resposta. Então, vamos lá esse esquema aqui que eu fiz. Então, a gente tem a pista de corrida e os dois partiram do ponto P. Partindo do ponto P, João foi em uma direção e Mário foi em outra direção. E aqui diz que Mário correu 8 quilômetros. Então, Mário andou a pista toda, completou 6, 7, 8. E Mário parou aqui, ó. João andou 15 quilômetros. Então, João no sentido contrário. 6 mais 6, 12, 13, 14, 15. E parou aqui, João. Então, sabendo que eles pararam aí, ó, um ao lado do outro, que distância é essa daqui, ó, em quilômetros, tá? Então, se a gente observar, se eu fiz a pista com 6 quilômetros, essa pista toda tem 6 quilômetros, e eu dividi aqui em 6 partes, cada partezinha dessa corresponde a 1 quilômetro. Então, essa distância é mais próximo eles se encontrarem daqui para cá do que fazendo o caminho inverso. Então, a menor distância é essa, ó, 1 quilômetro, tá? Então, essa é a resposta da questão 4. Vamos à questão 5. A questão 5 é uma questão simples, que diz assim: Lena quer completar as casas do tabuleiro a seguir, usando as mesmas letras já escritas. A letra é B, O e M. De modo que casas vizinhas, casas com lado comum, não tenham a mesma letra. Então, por exemplo, o lado comum, como esse aqui, ó, marcado. Isso são figuras ou quadrinhos que estão lado a lado, não podem ter a mesma letra. Se fosse assim, por exemplo, se aqui eu colocasse um O, por exemplo, pode, porque eles não têm lado comum, é só o vérticezinho aqui, tá? Então, aqui pode ter um M, aqui pode ter um O, mas não pode ter um B, porque vai ficar B ao lado de B. Não tenham casas vizinhas... vamos voltar. De modo que casas vizinhas, casas com um lado comum, não tenham a mesma letra. Que letras poderão ser escritas na casa cinzenta, que é essa casinha aqui? Explique sua resposta. Então, para isso, a gente vai fazer algumas tentativas. Eu vou colocar aqui para vocês 3 opções, tá? Vamos lá. Então, vamos a essa justificativa, tá? Ó. Uma vez que a casa central tem como vizinha superior uma casa com a letra B e como vizinha à esquerda a letra M, nela só podem se escrever a letra O. Então, aqui no meio só pode ser a letra O, tá? Aqui eu tenho 3 alternativas. E aqui continua.
Os seguintes exemplos mostram que qualquer uma das letras pode figurar a casa cinza. Então, se eu colocar O, posso completar aqui com O e O. Aqui ao lado eu posso botar B e B e finalizar com O. Esse é um tipo de resposta. Outro exemplo, O e O, B e B, casa cinza com M. E O e O, M, casa cinza com B. Então, a gente pode dizer que qualquer uma, aqui são 3 exemplos, tem muitos outros, tá? Vocês devem ter feito outros exemplos. Mas significa que aqui nessa posição pode ter qualquer uma dessas letras. Tanto pode aparecer o O, como pode aparecer o M, como pode aparecer o B. Isso aqui são exemplos de respostas, mas que independente do modo que vocês completaram, pode aparecer qualquer uma dessas letras, tá? Essa é a resposta da questão 5. Questão 6. Uma roda gigante está parada com o banco 8 na posição mais baixa, tá mostrando aqui, e o banco 3 na posição mais alta, seria o banco que ficaria acima dele. Seus bancos são igualmente espaçados e numerados em ordem a partir do número 1. Quantos bancos tem essa roda gigante? Justifique sua resposta, tá? Vamos ver. Pelas informações do problema, a gente tem essa situação. O banco mais baixo, o número 8, e acima dele está o 3. Então, se a gente observar para resolver e saber quantos bancos tem essa roda gigante, a gente precisa saber quantas cadeiras, quantos bancos tem desse lado e quantos bancos tem desse lado. E a gente tem que saber que é a mesma quantidade. Então, de 8 para 3, a diferença dos espaços aqui, vamos ver? Ó, 3, banco 4, banco 5, banco 6 e banco 7. Tá? Eu tenho 4 cadeiras desse lado. Então, vamos completar aqui, ó, 3. Então, aqui eu também vou ter 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o banco 3, aqui é o banco 2, aqui é o banco 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o banco 9 e aqui é o banco 10. E a gente completa com isso a sequência. Então, qual a pergunta? Quantos bancos tem essa roda gigante? Então, são 10 bancos, 10 cadeiras. E veremos agora a questão 7. A questão 7 é uma questão que fala sobre fitas, tá? É um problema de comprimento. Então, vamos lá. Henrico tem 4 fitas de mesmo comprimento, como mostra a figura. Ele colou 2 delas ao longo de uma região sobreposta de 14 centímetros. Então, ele pegou 2 fitinhas, colocou uma sobre a outra nesse espaço de 14 centímetros e juntou as duas. Após juntar a medida total, ó, o comprimento que ele obteve foi de 100 centímetros. Então, a fita com 1 metro de comprimento, 100 centímetros. Agora, vamos ao restante da questão. Usando o mesmo processo com as outras duas, ele quer fazer uma fita com 108 centímetros de comprimento. Então, descubra qual deverá ser o comprimento na parte em que as fitas se sobrepõem. Explique seu raciocínio. Então, vamos lá ao esquema. Então, para a gente entender, 4 pedaços de fita. A primeira sobreposição que ele fez, o desenho 1 aqui, ele juntou 14 centímetros com 14 centímetros, colocou uma sobre a outra, e ele obteve aqui 100 centímetros, tá? 100 centímetros, que é igual a 1 metro. 100 centímetros. Então, aqui, se eu separar essas fitas, eu vou ter 100 centímetros mais 14 centímetros, no total de 114 centímetros. Isso significa que cada fita dessa tem 57 centímetros, tá? Então, essa é a primeira conclusão. Cada fita dessa tem 57 centímetros, todas elas. Agora, vamos para a segunda, ó. Se eu tenho 57 centímetros em cada fita e eu quero obter 108, eu tenho 57 mais 57, 114, menos 108, que é o tamanho que eu quero obter, eu vou ter que sobrepor 6 centímetros, tá? Então, o desenho da figura vai ficar assim. Uma fita colada, a outra colada sobre ela, e o espaço aqui da colagem vai ser de 6 centímetros. Então, essa é a resposta da questão número 7. Essa questão requer bastante atenção quando está fazendo a leitura.
E se você não entende da primeira vez que você lê, você deve repetir a leitura e tentar memorizar, visualizar todos os dados que a questão tem. Então, vamos lá. Na rede de distribuição de água, representada abaixo, a água passa pelos canos, como indicado pelas setas, e se distribui igualmente em cada ramificação. Isso é importante. Distribuição igual em cada ramificação. Em uma hora, passam 200 mil litros de água pela saída X. Então, X, 200 mil litros. Quantos litros de água passam pela saída Y nessa mesma hora? Não se esqueça, em matemática, resposta sem justificativa não tem validade. Então, vamos lá ao esquema. Então, aqui está o desenho da tubulação. Aqui informa que pela tubulação X sai 200 mil litros de água. Tá? Então, significa, se por essa tubulação aqui, ó, tá? Com esse formato aqui, sai 200 mil litros, aqui também sai 200. E aqui também sai 200 mil. Ou seja, por esse cano sai 600 mil litros de água. 600 mil e distribui em 3 canos, tá? 200, 200, 200, 600 mil. Se por aqui sai 600 mil, por aqui também 600 mil nesse cano. Só que esse 600 mil vai distribuir para 2. Vai ser 300 mil aqui e 300 mil litros aqui. Está respondida a questão. Qual a vazão do X? 200 mil litros. Qual é a vazão do Y? 300 mil litros. Por que foi mais? Porque aqui é 600 mil para 3 canos. E aqui é 600 mil para 2 canos. Então, a gente pode observar que o valor da vazão Y é 300 mil. E seguindo com a questão 9, diz assim. Partindo do número 2 na figura e fazendo as 4 contas no sentido da flecha, o resultado é 12. Por quê? Então, aqui, ó. 2 vezes 24, dá 48. 48 dividido para 12 dá 4. 4 vezes 6 é 24. 24 dividido por 2 é 12. Então, seguindo a flecha, esse é o resultado. Agora, vamos fazer aqui, ó. Se fizermos a mesma coisa partindo do maior número. Qual o maior número aqui? 24. O cálculo que vamos fazer é 24. 24 dividido para 12. 12 vezes 6. 12 vezes 6. 6 dividido para 2. E depois o resultado vezes 24 novamente. Essa continha aqui, ó. Começando pelo 24. 24 dividido para 12 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. 12 dividido para 2 igual a 6. E 6 vezes 24 igual a 144. Então, esse é o resultado da questão 9. Última questão. O pé de Maurício tem 26 centímetros de comprimento. Para saber o número de seu sapato, ele multiplicou essa medida por 5. Então, 26 vezes 5. Somou 26 e dividiu tudo por 4. Qual é o número do sapato de Maurício? Justifique sua resposta. Então, vamos lá ao cálculo. Como o pé de Maurício tem 26 centímetros, ele calculou o número de seu sapato dessa forma. 26 vezes 5 dá 130. 130 mais 26 dá 156. 156 dividido por 4, 39, tá? Então, essa é a solução da questão 10. E com isso, finalizamos as atividades de matemática básica e raciocínio lógico do 6º ano. Então, na próxima aula, iniciaremos a segunda unidade com as aulas correspondentes ao 2º bimestre, tá? Então, até a próxima aula.